Quando eu tinha 6 anos, eu fui numa excursão da escola a um lugar inacreditável, cheio de mistério e magia. E o que eu viria lá mudaria para sempre a minha história. Lá haviam dragões gigantescos com ossos de cristal. E haviam também caçadores de dragões, aventureiros que voltavam do horizonte cheios de histórias e dentes como troféus. Tinha até um templo em homenagem aos dragões. Aquilo me causou uma espécie de maravilhoso, que foi como um chamado. Eu quis imediatamente virar um caçador de dragões. Esses caras se intitulavam paleontólogos e chamavam os dragões de dinossauros. E o lugar mágico era Peirópolis, um bairro de uma cidade mais que especial que fica em Minas Gerais, Uberaba. Mas essa história começa muito antes. Na década de 40, o pesquisador Leo Eliver Price veio para cá atendendo a rumores de que haviam fósseis na construção de uma ferrovia na fazenda de um tal Coronel José Caetano Borges. Dizem que quando ele chegou, tinha um grupo de trabalhadores da ferrovia jogando bocha com um ovo de dinossauro. Imagina! Os rumores eram mais que verdadeiros, e o Price acabou trazendo à luz milhares de fósseis até a década de 70. Uberaba foi terra de muitos gigantes, não só pré-históricos. Vários nomes no início do século XX mudaram a história do Brasil partindo daqui. O Coronel José Caetano Borges foi um desses. Um pecuarista visionário, com muito tino para o negócio, ele enviou aventureiros ao outro lado do mundo para buscar uma tal espécie de boi indiano, o zebu, que se aclimatou imediatamente aqui e revolucionou a produção de carne desde então. Em 1906, José Caetano fez a primeira exposição de gado zebu e chegou até a criar uma raça nova chamada Induberaba. Hoje o Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado e é o maior exportador de carne do planeta. Em parte, certamente, graças à expertise de melhoria genética desenvolvida aqui em Uberaba. Hoje temos a sede da maior instituição de pecuária do mundo, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ, onde é realizada a Expo Zebu, que é a maior feira de gado. Essa cidade também foi abrigo para um gigante que dispensa apresentações, mas eu não posso deixar de falar do seu exemplo e legado de caridade, além dos seus mais de 400 livros psicografados. Considerado não só o mineiro do século XX, mas o maior brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, mas em 1959 veio trabalhar na fazenda experimental Getúlio Vargas, que, por acaso, parte da área tinha sido adquirida como uma doação feita pelo Zé Caetano. Aqui o Chico ficou e fez história. Uberaba também é conhecido como um gigante na agricultura. É a terceira maior produtora de açúcar do Brasil e é o maior do estado de Minas Gerais. Fica em terceiro lugar na produção de soja e em segundo na produção de milho. O meu avô também criou zebu e plantou soja e cana, e a minha família foi praticamente toda espírita. Lembro de pequenininho visitar o Chico e ser levado no centro espírita muitas vezes, porque eu tinha muitas dores de cabeça, traços de autismo e era muito ansioso. Para tentar me ajudar, a minha mãe me colocou num curso e eu aprendi um dos maiores poderes que alguém pode ter. O de tirar as coisas da cabeça e colocar na realidade. Era um curso de desenho. E aí logo eu entendi que eu não queria ser um caçador de dragões, um paleontólogo. Eu queria colocar os dinossauros na realidade. Por onde eu andava, eu imaginava eles no meio das árvores, nas praças me olhando, e só tinha um jeito de fazer isso, através da arte. Com 13 anos eu fiz até um desenho e doei para o museu, e tenho aqui até hoje uma escultura de um crânio que fiz na mesma época, usando o que eu tinha em mãos, que era isopor e massa de parede que eu peguei da minha tia Vânia. Mais tarde, entrei na faculdade de design gráfico e descobri que havia um nome para a arte de representar animais extintos, paleoarte. Aí eu acabei criando uma metodologia para fazer isso da forma mais científica e realista possível. Aprendi a trabalhar nos programas de modelagem 3D, os mesmos que a indústria do cinema usa, e juntei a isso as descobertas mais recentes da paleontologia. Foi então que eu conheci o Dr. Luiz Carlos Borges Ribeiro, geólogo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e um dos maiores gigantes que conheço. Ele descobriu o maior dinossauro do Brasil, um dino com mais de 26 metros de comprimento. Foi batizado em sua homenagem, Uberaba Titã Ribeirói. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a imaginar esse bicho e a desenhá-lo. Por uma coincidência que parece mais conspiração do alto, o Luiz é bisneto do Zé Caetano Borges. E ele percebeu uma coisa incrível. Uberaba tinha inúmeros requisitos para se tornar um geoparque. Então começou a plantar essa semente há uns 12 anos. Fez até um doutorado em geoparques na UFRJ em 2014. E em setembro desse mesmo ano aconteceu algo aparentemente pequeno, mas que viria a ser um marco na história dessa cidade. Luiz me liga e pede para eu ir na biblioteca municipal. Chegando lá, estava ele e um professor chamado Sérgio Seik. Me levaram em frente a um paredão de rochas na beira da calçada, me explicaram que era a formação Uberaba, composta de cinzas vulcânicas. E me apontaram uma forma ovalada de uns 15 centímetros no meio das rochas. Era um fóssil, cara. Na rua, literalmente, no centro da cidade. Me falaram que o professor Sérgio que havia anotado e chamou o Luiz para avaliar. Era provavelmente um osso longo de algum dinossauro bem grande, morto ali há 80 milhões de anos. Luiz já me perguntou de cara, assim: Rodolfo, você conseguiria imaginar uma praça nesse lugar ao redor desse fóssil?
Eu arregalei uns olhões, né? E ele continuou: eu tenho certeza que você consegue fazer umas ilustrações, colocar uma escultura em tamanho real, em esqueleto, não sei. Você pode imaginar o que você quiser. Eu fiquei vibrando e pensei, cara, nasci pra isso. E aí eu comecei a imaginar e a rabiscar, mas não estava satisfeito. Tava ficando sem graça, sei lá. Eu tava sem ideias. Até que o orientador de doutorado do Luiz, o Dr. Ismar Carvalho, sugeriu de colocarmos água no lugar. Aquilo foi um estalo e eu fiquei muito empolgado e pensei, cara, não dá para apresentar isso só num desenho. E se eu fizesse uma animação 3D com montagem num vídeo real? Propus pro Luiz, ele ficou meio reticente, mas topou. Daí ele apresentou o projeto ao promotor do meio ambiente Carlos Valera, que conseguiu um valor em dinheiro, e eu fiz esse vídeo. O nome Geossítio Santa Rita é em homenagem à Igreja de Santa Rita, um prédio de 1854, hoje tombado, onde funciona o Museu de Arte Sacra. Saímos mostrando esse vídeo para secretários, prefeitos, parceiros, Sebrae, comunidade, universidades, todos amavam, diziam-se arrepiados, mas como conseguiu dinheiro para realizar aquilo? Era mesmo uma causa para Santa Rita, a santa das causas impossíveis. Até para orçar a gente precisava detalhar o projeto, e eu não tinha conhecimento para isso, precisávamos pagar um arquiteto. Aí o projeto esfriou. No meio desse tempo, o Luiz convenceu o Conselho Municipal de Turismo, o Contur, a abraçar o projeto Geoparque, e eles me pediram para fazer um logotipo para o Geoparque. Eu topei, mas foi um grande desafio criar um símbolo único representando os 3 ícones máximos de Uberaba. Eu fiz dezenas de rabiscos e eu acabei tendo um insight. Sabe aqueles globinhos de neve com miniaturas dentro? E se eu fizesse algo assim, guardando as relíquias dessa terra? Daí eu cheguei nessa versão. Geoparque Uberaba. Não mais terra só dos dinossauros do Brasil, mas terra de gigantes. Eu imaginei o Boeing do Uberaba e o Uberaba Titã, tão gigantes que parecessem montanhas, e o Chico no céu olhando por nós. Lançamos o projeto na abertura oficial da Exposebu em 2018, dando assim o pontapé inicial com a inauguração do primeiro sítio histórico-cultural do Geoparque, o sítio ABCZ. Depois toparam fazer o mesmo em Peirópolis e também no Memorial Chico Xavier. Mas o Geossítio Santa Rita ainda estava parado. Até que a prefeitura consegue um edital para pagar uma empresa de engenharia para detalhar o projeto. E aí eles solucionam vários problemas do projeto inicial. Conseguem acessibilidade em todos os patamares da praça, mantêm as árvores e ainda ampliam a ideia de um café e um centro de apoio ao turista. Estávamos super empolgados, mas agora precisávamos angariar 1,2 milhões de reais para realizar aquilo. Uma missão que parecia impossível. Um belo dia, recebo uma ligação de uma outra gigante, Anne Roy Nóbrega, uma francesa que abraçou Uberaba como dela e se tornou uma grande líder no turismo da cidade como secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Na ligação, ela me disse que conseguiram dinheiro para construir o Geossítio e fazer as réplicas dos dinossauros em tamanho real. Uau! Mas como? Eu perguntei. Ela me explicou que eles conseguiram criar uma lei de incentivos fiscais e estímulos econômicos que avalia quem quer investir na cidade com um sistema de score. E dependendo da pontuação, a empresa ganha isenções e permutas até de terrenos. Assim a prefeitura pode dedicar esses investimentos ao turismo. Só que tinha um porém. Eles precisavam que eu fizesse imediatamente as esculturas, porque a equipe poderia mudar nas eleições e o próximo governo poderia não querer seguir o projeto. Eu fiquei maravilhado e assustado, uma ideia plantada há 6 anos, e o meu sonho de infância de espalhar os dinossauros pela cidade. Era a chance. Mas eu tinha fechado um contrato muito grande com o museu em São Paulo, com prazos curtos também, e eu não ia dar conta. Aí eu lembrei de uma conversa com o Luiz Carlos. Um dia ele me chamou na casa dele, ele estava almoçando na hora, e me falou umas coisas com um tom bem enérgico. Uma é que eu precisava cobrar pelo meu trabalho, que as pessoas só iam valorizar depois que eu mesmo valorizasse o que eu fazia. É que eu fazia muita coisa de graça na época. Outra foi que eu deveria sempre aproveitar as oportunidades e honrar os compromissos, nem que eu precisasse contratar mais gente. Era óbvio,
mas aquelas palavras pareciam destinadas àquele momento. Decidi. Escrevi para a Anne, nasci para isso. E no dia 5 de março de 2020, dentro do canteiro de obras, nós assinamos o contrato e eu assumi então a responsabilidade do maior projeto que eu já tinha pego na vida até então. Colocaram até meu nome na placa da obra. Daí eu saquei, se o trabalho estava aparecendo, sonhos tão antigos, oportunidades tão grandes, eu não poderia perder a colheita. Eu estava me preparando desde os 11 anos para aquilo. Não havia no planeta inteiro, naquele momento, ninguém mais alinhado para mostrar como eram os gigantes que andaram aqui há milhões de anos. Mas como me multiplicar e acelerar o processo? Então ideias me vieram. Eu sabia trabalhar com softwares mais sofisticados de efeitos especiais de Hollywood. Já sabia como deveriam ser os animais. Aí eu me lembrei daquele crâniozinho de isopor de massa corrida que eu fiz quando criança. Liguei para um amigo que tem uma máquina fresadora gigante, que é basicamente um braço mecânico com uma broca na ponta, e eu perguntei se ele toparia imprimir uns dinossauros em isopor. E ele topou. Criei o esqueleto e reconstruí os bichos em 3D, preparei os cortes, mas a massa corrida era muito frágil. Daí eu visitei o mestre dos mestres da escultura de Uberaba, Norton Fenerich, que é um artista que fez o grande dinossauro símbolo de Peirópolis. E ele me ensinou a trabalhar com cimento de uma forma que fica leve, fácil de esculpir como argila e não trinca. Aí eu comprei uma máquina de solda, aprendi a soldar assistindo no YouTube, e agora nós estamos construindo tudo ao mesmo tempo, numa loucura. De repente me ligam de novo a Anne e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, o Zé Renato Gomes, numa chamada de vídeo. E dizem que uma empresa viu o andamento do GeoCity Santa Rita e quis contribuir. Eles então aproveitaram a oportunidade e convenceram a empresa de financiar um antigo projeto idealizado pela Érica Cunha, outra gigante do Geoparque Uberaba. Ela era diretora de turismo, feiras e eventos. Nesse projeto eram 3 filhotes de dinossauros que deveriam ser colocados em praças históricas da cidade, mas tudo teria que ser entregue até o fim do mandato. Me deu um gelo na barriga, mas agora com uma equipe genial na minha retaguarda e as mais novas tecnologias, eu exclamei, nasci para isso. Tiveram então a brilhante ideia de criar um circuito que integra todo o centro histórico da cidade. Quando pronto, o turista poderá iniciar seu passeio pelo GeoCity Santa Rita, tomando um café em meio a monstros pré-históricos reais, visitar na sequência o Museu de Arte Sacra e Igreja Santa Rita, tirar uma selfie com a mamãe Mania Raptora, que é um parente dos velociraptores, subir a rua até a Academia de Letras do Triângulo Mineiro e seguir até a Praça Comendador Quintino, colocar no colo um filhote de abeliçal, que na cidade ainda é manso, reverenciar a ama de leite, mãe preta e o zumbi dos palmares, e depois seguir para a Praça Central da cidade, onde temos palacetes lendários como o Paço Municipal Major Eustáquio e o Casarão Quincas Machado Borges, além de alimentar um filhotinho de Uberaba Titã sentado em frente à Igreja Catedral. Por último, ele pode fechar o passeio com os melhores queijos e doces do Brasil no mercado municipal. O mundo merece ou não merece conhecer esse lugar. No momento, somos universidades, prefeituras, Sebrae, ABCZ, associações e empresas privadas gerindo a ideia do Geoparque. Mas já percebemos que precisaremos de uma governança mais independente, para que o processo não seja tão afetado, por exemplo, por mudanças de governo. A Érica acabou de redigir um estatuto e apostamos na ideia de uma associação ou fundação Geoparque Uberaba para facilitar as alianças, a transferências de recursos, convênios e contrapartidas. E nós vamos precisar de uma sede também. O Luiz Carlos deu uma ideia de onde pode ser. Na praça central da cidade, ao lado da catedral, está um palacete tombado maravilhoso que está caindo aos pedaços, literalmente. Lá viveu justamente o Coronel José Caetano, lembra dele? Se tudo der certo, nós vamos restaurar e instalar a sede do Geoparque Uberaba lá, honrando o legado desse gigante. Agora o GeoCity Santa Rita está a apenas algumas semanas de sua inauguração. E nós estamos preparando mais 10 sítios, revitalizando, sinalizando, criando leis de geoconservação, trabalhando com educação patrimonial e roteiros para, assim que possível, enviarmos a carta de intenção à Unesco. Olhando agora para trás, eu fico impressionado como as pessoas, os acontecimentos e as escolhas se encaixam na história desse lugar e na minha história também. Imagina um animal morrer e milhões de anos depois uma cidade se erguer no mesmo lugar e de repente descobrirem que seus restos ainda estão ali, como um tesouro aguardando o momento certo de enriquecer um povo inteiro. Imagina quantas crianças não serão maravilhadas por esse achado no GeoCity Santa Rita e quem sabe não vão atender ao chamado, como eu fiz para sonhar cada vez mais alto e realizar cada vez mais rápido. Aquela visita àquele mundo mágico me transformou de verdade, inspirou minha profissão. Hoje eu sou um paleoartista. Já tive privilégios surreais, como ganhar uma dúzia de prêmios internacionais desenhando os nossos bichos. Eu me sinto pertencente a um lugar, sabe? A um time, com um propósito e cheio de esperanças. E não tem honra maior que participar da realização de tudo isso. Eu quero que todos sintam isso também. E eu tô certo que todos os geoparques aqui falam mesmo. Para todos os bens para vocês que estão lutando para honrar a sua terra.
e muito obrigado pela honra de me ouvirem contar essa história.